Vou chamar a Renata de novo. Agora vai, né, gente? Nossa, agora vai. Esperar a Renata entrar. Oi, Léo, você tava ouvindo antes, bem? Eu tava vendo a Renata travada. Igor disse que tava ouvindo as duas bem, mas eu tava ouvindo a Renata, tanto o áudio quanto a imagem dela estavam congeladas. Eu tirei da economia da bateria, tomara que o celular não caia. Ah, pois é, Léo, tava travando as duas. Ó, Renata, agora sim, agora deu. Eu, Agora eu tô te vendo. Olá, Renata. Eu tirei o celular da economia de bateria. Pode ser isso, vai dar certo. bom, Shirley, eu acho que a gente tem um monte de muita coisa para falar a respeito do tema, né? Eu gosto, inclusive, de falar que é setembro amarelo, da cor, né? Atenção, para despertar realmente para a gente olhar para essa situação de transtornos mentais, de contato com a nossa saúde mental, com a depressão, com o suicídio, de uma maneira realmente dando importância, sabe? Os dados, as cores, na verdade. São 330 milhões de pessoas com depressão no mundo, né? Dados da Organização Mundial. Também me chamou a atenção em relação ao porte de jovens no Brasil. Os Sim, jovens entre 15 e 29 anos, a segunda causa maior de morte é suicídio. é Tá? sério. Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é a número 2, causa de morte de jovens de 29 anos é suicídio. São 12 mil casos por ano, sabe? Então, quando a gente pensa que muitas vezes o que a gente está falando é algo tratado, algo, portanto, evitável até certo, Sim, a gente precisa falar sobre isso com muita atenção para realmente que possa prevenir, né? Não é uma coisa que sim. acontece nada, tem uma razão, tem tratamento. É uma das coisas mais importantes a serem ditas. Então, eu espero aqui desmistificar um pouco sobre o que é depressão, desmistificar algumas coisas que a gente escuta até hoje em relação à depressão na nossa sociedade e oferecer Sim. algumas informações de uma maneira mais compactada aqui nesse vídeo, para que a gente possa ter mais autonomia para buscar os tratamentos certos, né? Às vezes Sim. tem uma informação aqui, uma outra ali, e fica um pouco perdido em relação a isso que eu estou sentindo, o que, que é e para onde que eu vou. Então, eu vou tentar isso, mas vocês vão dizendo para mim como que eu vou fazer melhor, né? É, alguma informação falta, que vocês vão dizendo e eu vou tentar dar tudo. Tá bom? O pessoal pode mandar pergunta. Renata, o seu áudio ainda está cortando. Eu não sei o que que é. Eu não sei como é que o pessoal está escutando. Você está me ouvindo bem? Agora tá tudo certo. Te escuto direitinho, te vejo direitinho. Tá. É, vamos ver. Porque aqui a internet às vezes oscila mesmo. Uma vez eu estava na banca de TCC, eu sumi duas vezes da banca. Faz Ixi, parte. Aí o pessoal vai avisando, né? Vai comentando e falando alguma coisa. se por acaso não estiver dando para ouvir, ou coisa, né? Aí você me fala aí também. Eu acho que Tá eu certo. perco. Tá certo, tá bom. Tá bom? Bom, Tá então, certo, vamos lá. vou começar dizendo que muitas vezes as pessoas, inclusive, perguntam tal, e a gente está falando aqui de uma doença que é multifatorial.
Então, vamos falar assim, uma coisa ou inclusive, isso para mim é um sinal de alerta quando se fala a causa é essa, a solução é essa. É mágica, Uhum. porque a gente está falando de uma coisa que tem muitos fatores. Então, a gente Sim. precisa de rede, não só para de prevenção e de tudo mais, mas também de tratamento. Então, assim, Sim. uma das origens assim, sabe, da depressão é genética. Né? É a segunda origem que a gente coloca aqui como coisa para a gente ficar atenta, os eventos estressores. Eventos estressores aqui pode ser tanto estresse mesmo, o estresse das grandes cidades, quanto perdas importantes na vida, ou fatores da infância, abusos da infância, negligência com as nossas crianças, negligência da vida de uma criança. Esses são os fatores estressores que a gente como causa de depressão, né? Fatores estressores. Tem um outro que a gente coloca aqui que atividades ou substâncias tóxicas, vamos colocar assim. Por exemplo, alimentação. Sabe hoje que alimentos que inflamam o corpo, eles podem desencadear processos depressivos ao longo do tempo. Então, prato simples, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Que inflama nosso corpo, pode levar para a depressão também. Então, os alimentos que são tóxicos, que inflamam, sedentarismo é uma das coisas, álcool, de drogas, pode ser desencadeado. Então, uso de medicamentos levar. E deficiência hormonal, por exemplo, como é o caso do hipotiroidismo. Então, Uhum. esse uma das causas, possíveis causas, né, da. Além disso, tem mais um outro quarto, que são as alterações cerebrais. E aqui a gente coloca alteração mesmo dos neurotransmissores, né, baixa de dopamina, serotonina, baixa de noradrenalina, e essas alterações químicas do cérebro. Tá te escutando, Shirley? Eu tô escutando, mas você tá vendo que a Lene tá falando que tá cortando muito? Ah, Tá. Eu não sei o que que faz, não. Aí, você tá no celular como eu estou? tô. Deixa eu tentar ver se eu mudo aqui. Xiii, o que que aconteceu? Voltou? Tá me ouvindo? Eu tava. Oi? Você tá me ouvindo? Vendo agora? Tô vendo, mas o som parece que tá indo e voltando. Eu até que tô notando o que você tá falando, né? Os estressores e tudo, mas tava indo e voltando. Eu saí da Wi-Fi, deixei só no 4G, ver se melhora de alguma forma. Vai, vamos assim, vamos ver. Você tava falando nos hormônios, nas alterações cerebrais. Eu estava tentando explicar quais são as possíveis origens, as causas da depressão. Então, eu citei fatores genéticos, eu citei estressores, né, que são tanto conectados à nossa história de vida, quanto o estresse do trabalho, né, eu coloquei questões cerebrais, alterações cerebrais, neurotransmissores que não estão, e, e alguns hábitos de saúde de vida, em relação, em relação à atividade física. E esses sintomas, eles, na verdade, podem. Esses sintomas, não, desculpa, essas causas, não é que às vezes é uma só, às vezes são várias. Uma é gatilho da outra. Então, às vezes, a questão genética já está ali. Aí eu tenho um estressor, aí eu tenho uma história de vida, né? Aí alguma coisa que acontece ali para outra. Gatilho
gatilhos, muitos. E às vezes essas causas, tudo junto. Por isso, de novo, Sim. que para tratar a depressão, precisa de mais que um, né? E aquele que é para aquele que vai nos ajudar a fazer uma atividade física, talvez vai precisar prescrever uma medicação, né? O Sim. psicólogo, então, são várias as formas de abordar a doença que é a depressão. Melhorou o áudio? O pessoal tá sugerindo a gente pôr fone. Eu não sei. Eu vou tentar de tudo. Pô, deixa eu ver o que acontece. Deixa eu pôr o fone aqui. Vamos ver. A gente faz de tudo. Alô? Vamos ver. Vamos ver. A gente faz de tudo. Olha lá, ó. A Lene pediu pra gente pôr fone. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo direitinho. Você tá me ouvindo? Agora sim. Vamos É lá. Vamos... sério? Melhorou agora? Sério. Gente, Pra mim, sim. Não sei se o pro fone fez pessoal. sentido? Gente, é vivendo e aprendendo. É adaptação, resiliência, né, Renata? Ó, aqui eu tô escutando bem, tô vendo bem. E agora vamos ver como é que fica aí. Vocês podem dar. Agora o seu som agora tá parecendo que você tá aqui comigo. Nossa, e vocês então nem escutaram as causas possíveis da depressão? Acho que eles escutaram, porque eu Deu, tava né? escutando mesmo. Eu fui decifrando. Sedentarismo, álcool, droga, hormônio, alteração cerebral, substância tóxica, causa inflamação, excesso, negligência, abuso, perda, expressão, genética. Tá vendo? Eu anotei, porque me ajuda Resumiu. a ancorar. Resumiu. Bom, se alguém aí Me puder ajuda a dar ancorar. um feedback se agora o som tá melhor para todo mundo, né? Olha lá, a Lene falou que melhorou muito, o Igor falou, escutamos sim. Que bom. Que É. bom. Então agora eu queria falar um pouco de sinais da depressão, né? O que Opa. mostra assim, o que a pessoa, o que acontece ali que você olha para aquele quadro e fala assim, tem depressão aqui. O primeiro Aham. deles, eu vou colocar aqui, que relacionado ao humor. Muita gente só pensa em depressão como tristeza, né? Ah, fulano tá triste, tá depressivo. E às vezes as tristezas, inclusive, fazem parte da vida e elas não significam depressão. Uma coisa muito importante na depressão é a perda de vontade, é a perda de interesse na vida, em tudo, nas atividades que a pessoa costumava ter interesse. E tanto que, assim, no princípio, pode parecer, na verdade, que é o objeto que não está me dando mais prazer. Né? Eu troco o objeto para ver se eu consigo ter prazer. Mas, na verdade, é a incapacidade da pessoa de ter satisfação e prazer com aquilo que se tem. Então, o nome disso é anedonia, né? É não ter vontade, é não ter perspectiva, não ter experiências prazerosas na vida. Perda de satisfação. E que pode ser tristeza. A gente fala, nossa, que tristeza. E é muito interessante olhar também em quadros depressivos clássicos, de manhã é o pior momento do dia. Quando eu preciso Ó, levantar da minha cama e dar o primeiro passo para iniciar as coisas. Então, a manhã costuma ser um tormento, né? Vamos dizer assim. Outra coisa são os pensamentos de muita crítica em relação a si mesmo. A pessoa está sempre se julgando, se culpabilizando, passa o dia naquela coisa de a culpa é minha, qualquer coisa que possa ter acontecido, a culpa é minha. Uma crítica muito grande a si mesmo. Pessimismo, desesperança, a diminuição da concentração e da velocidade do pensamento também são sintomas. E uma coisa que a gente, às vezes, eu me pego pensando, né, que a cultura que a gente vive hoje, de tanta comparação, de tanta exposição e comparação com a vida dos outros o tempo todo, se ela não ajuda a produzir depressão, de uma certa forma, né? Porque você está sempre se criticando, achando que nunca está bom o suficiente, nunca podendo acolher as nossas imperfeições,
né? Tendo que se apresentar sempre bem, perfeito, e sempre tendo o comparativo do outro nas redes sociais. E isso é, assim, adoecedor. Sim. Então, acho que uma das coisas que acho que contribui para a sociedade da gente estar tão depressiva também, eu acho que é esse excesso de crítica, esse excesso de exposição e de comparação a que a gente está exposto todo dia, né? Então, tem Verdade. uma constante avaliação negativa da pessoa que está num processo depressivo. Parece que nunca é E suficiente, né, Renata? nunca Parece que eu é. tô sempre correndo atrás de alguma coisa. Eu quero ficar bonita igual a Renata, eu quero ficar inteligente igual a Renata, eu quero ser bem-sucedida igual a Renata, igual A, B, C, D, W. Só Isso, que o nosso parâmetro sou eu ontem, né, Renata? O meu parâmetro é, será que eu melhorei de ontem para hoje? Né? é, Será que eu é. consigo lidar melhor com alguma coisa que era um grande desafio para mim? Se a gente colocar o padrão fora, fica muito difícil, né, Renata? Fica Porque o difícil outro e ainda tem uma é, outra coisa. A gente coloca um monte de ilusões a respeito de como que é a vida do outro. E só muda a cara, né? Agora é um, depois é o outro, depois é o outro, depois é o outro. As ilusões que a gente tem em relação à vida dos outros, as exigências de um papel que a gente tem que cumprir socialmente, eu acho que a gente precisa rever isso mesmo. A sociedade, se a gente quer começar a mudar do ponto de vista para ficar mais saudável, para a gente ter mais autonomia, responsabilidade com a nossa própria vida, autenticidade, a gente precisa reavaliar os nossos padrões, sim. Mas isso é uma das coisas, né? A gente está aqui falando, eu falei dos é, sinais de depressão, falei do humor, sim, falei dos sim, pensamentos, quero falar dos sintomas físicos, que é sim. baixa de energia, cansaço, alterações de apetite, de sono. Geralmente é perda do sono e perda do apetite, mas não significa que é sempre assim. Pode ser o contrário também. E a perda do sono, geralmente, é aquela no fim da noite de sono. Sabe quando acorda de madrugada e não consegue dormir mais? Na depressão clássica costuma ser assim. Geralmente até pega no sono, consegue pegar no sono, mas acorda no meio da noite e não consegue dormir. A gente fala que a insônia terminal é uma das características, em geral, mas não só é assim, pode ser de outro jeito também. O que a gente coloca, então, é a alteração do sono e do apetite. Diminuição da libido, do interesse sexual, é um dos sintomas físicos também. E, por último, o último bloco aqui, interações sociais. Que o que a gente vai perceber são insatisfação com os relacionamentos, sentimento de solidão e uma falta de força para poder buscar as relações sociais. E são algumas coisas que eu quero colocar aqui, que para desmistificar um pouco só, que a gente pensa que todo depressivo, ele só está triste. Às vezes o depressivo, ele está, na verdade, irritado, reativo, bravo o tempo todo. Isso pode ser sinal de depressão. Né? Então a gente pensa só que, nossa, ele está ali todo triste. Às vezes uma pessoa que está trabalhando demais, que não consegue parar, sabe? Ela não consegue parar para olhar a própria vida, para sentir a própria vida. Ela está sempre tentando se ocupar, se ocupar e se ocupar e se ocupar, porque ela não pode parar. Essa pessoa pode estar depressiva. Sim. É, E isso foi uma coisa interessante que aconteceu também com a quarentena, né? Porque quando a gente começou a ficar em casa, em virtude da pandemia e tudo mais, muitas dessas estratégias para não entrar tão forte no processo depressivo, acabou que não teve como evitar, né? Porque não, tinha que todo mundo ficar em casa, todo mundo tinha que se recolher, né? Para algumas Sim. pessoas, em alguns casos de depressão, acho que o início da pandemia foi até como uma trégua, sabe? Essa coisa de, ufa, agora eu posso ir mais devagar, né? É verdade. O ritmo do mundo agora está mais parecido com o meu próprio ritmo. Então, acho que no início da pandemia, para alguns casos de depressão, foi até um alívio. Depois, e agora, mais para essas outras pessoas que estão no processo de fazer, irritadas, reativas, fazendo, para não cair nesse lugar,
o fato de ter que se isolar, ter que ficar dentro de casa, diminuir as relações sociais, eu acho que isso traz um impacto bem grande. Sim. Bom, uma coisa que eu coloquei aqui. Ah, tá. Isso aqui é importante. Gente, vocês podem me parar qualquer coisa que quiser falar, tá? Mas eu pontuei aqui algumas coisas que eu acho que a gente escuta, ou da família, ou dos ambientes sociais que a gente convive, e que são desestimulantes e é o contrário da busca do tratamento correto para a depressão. O que a gente escuta às vezes? Quem tem depressão ou qualquer transtorno mental é moralmente fraco, né? Isso é Nossa, tabu, né, Renata? você é fraco, hein? Olha lá. Isso é tabu. É. Então, essa é uma coisa que a gente precisa olhar. Será que eu sou realmente fraco? Outra coisa que eu acho que essa é a mais tabu de todas, Chile. Falta de É... Deus. falta de Deus está aqui. Listei falta de O Deus. povo Falta de adora fé. falar que é falta de Deus, de fé. Falta de fé, né? Com coisa que, por exemplo, se você está com câncer, se você quebra a perna, você reza e sara, né? E é falta É, de hoje para amanhã, né? de hoje para É, amanhã. Então, assim, já que você falou a falta de fé, eu já vou colocá-la aqui, né? Gente, fé ajuda a gente a ter esperança, ajuda, dá realmente conforto para a gente, e esse conforto e essa esperança faz com que o nosso corpo se recupere melhor, sim. Influencia as nossas células, a nossa atitude diante da vida, sim. e se eu encontro isso numa religião, numa fé, tá tudo bem, mas nenhum momento eu posso dizer que uma pessoa depressiva, ela está naquela situação por falta de Deus ou falta de fé, e nem se ela for para a igreja ela vai ser curada. Essa é outra coisa que, pelo amor de Deus, corram disso. Quando você quebra uma É, perna, você vai lá e engessa a sua perna. Você busca sim. profissionais que resolvam a sua situação, que te ajudem a, pelo menos, a entender o que está acontecendo ali. Então, falta de fé é uma, né? O você é fraco é uma. E o outro, que É. esse aqui que eu adoro é ingrato. Ser ingrato, né? Porque o ingrato é assim, você não está dando valor naquilo que a sua família te deu, você não está dando valor naquilo que a sociedade te deu, nos seus amigos, que você tem tantas coisas, você é um ingrato. E tem uma outra coisa que, quando eu começo a tentar entender o meu sintoma, tentar entender a depressão, e eu começo a olhar para os fatores familiares, para a forma como eu fui criado, é como eu pegar toda aquela história ali da minha família e deixá-la visível para todo mundo. É como eu contestar a educação que eu recebi. E o sistema familiar muitas vezes não quer isso, não. Não quer olhar. Então, assim, às vezes é até melhor colocar que aquele cidadão é o fraco, aquele cidadão é o ingrato, do que olhar para a doença do meu sistema, para como o Exatamente. sistema produziu aquilo ali, né? Como que aquele sistema familiar, de alguma certa forma, ofereceu as condições para aquela pessoa desenvolver uma doença, depressão lá na frente. Então, é melhor colocar mesmo que essa pessoa está ingrata, ou que ela é fraca, ou que ela não tem fé, ou que assim eu não olho para as coisas complicadas, para as coisas tabu, né? Para essas coisas, como a gente falou lá atrás, que uma das causas de depressão que estão ligados são abusos na infância, Os violência, segredos, né, negligência, Renata? os segredos, Vem as coisas à tona. E muitas é, vezes eu quero abafar aquilo ali. justamente. E então é complicado porque é como você lançar luz para uma situação familiar. Uma pessoa traz um sintoma e vai trazer esses olhares todos, e não é todo mundo que está preparado para isso. E tem Exatamente. também outra coisa que eu coloquei, que é falta de amor. É porque vamos amar mais, né? É falta de amor. Então, falta de fé, falta de amor, é ingratidão, é fraqueza. São mensagens que a gente escuta da família,
que a gente escuta socialmente nos grupos em que a gente está, que são totalmente na contramão de olhar para essa doença da maneira como ela tem que ser olhada, como ela tem que ser entendida e como a gente tem que tratar, inclusive, como eu já falei, em rede, né? Não é um Sim. profissional só. A gente precisa contar uns com os outros e eu sempre digo, vou falar de novo, foi num profissional que falou assim: ah, você não precisa disso ou daquilo, sabe? Eu resolvo aqui seu problema facinho, nessa, com essa Tem mágica uma que eu vou pílula ter. mágica. Eu tenho a pílula Oh! mágica, corra, corra, sabe? É, Porra. bom, mas é isso aí. Deixa eu ver que mais que tópico que eu coloquei aqui. A Ah, eu pus Daniela também. escreveu ali, Renata, no comentário: a quarentena nos forçou a olhar para nós mesmos. Sim, justamente. Fez a gente parar, né? Ela realmente colocou, tem que parar, tem que olhar e tem que ver de que maneira que você está gerindo a sua vida, de que maneira você gasta seu tempo, né? É. E aquilo que não estava sendo visto precisou ser. É, bom, eu coloquei aqui que também um dos tópicos que eu queria falar são dos tipos de depressão. Porque os tipos, a gente também pensa que depressão é de um jeito só, e o tratamento é diferente dependendo do tipo de depressão. E especialmente assim, hoje que depressão tem tantos números, como a gente falou, todos os profissionais que podem prescrever medicamento estão prescrevendo antidepressivos à torta e à direita. E muitas vezes os casos de depressão são, inclusive, como fala, iniciadas crises de depressão por conta do tratamento errado. Então, vou falar um pouco sobre Sim. os tipos de depressão, né? Tem a depressão clássica ou a depressão maior, que é essa bem desses sintomas que eu falei há algum tempo atrás ali, né? Alguns minutos atrás, que eu listei as características, os sintomas de depressão. Essa é a clássica. E lembrando também que nem todos, você não precisa ter todos os sintomas. Fala assim, nossa, eu não tenho, né? Não, tenho, não tive todos do que você falou. Não tem problema. Você pode ainda estar dentro de um quadro depressivo e esses sintomas também eles podem se alternar. Às vezes, uma época você tem, outra época não. Tem uma depressão que ela é chamada atípica. Essa depressão acontece com jovens, ela abre na adolescência e ela comete os jovens adultos, de 20 e poucos anos. E é uma depressão que ela é atípica porque, primeiro, ela não responde muito bem a nenhum tipo de tratamento, medicamento, nem de psicoterapia. Então, realmente, a gente precisa investigar e estudar mais sobre esse tipo de depressão. Acomete os jovens e geralmente o sintoma é dorme, 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 hipersonia. Pode dormir 15 horas, 20 horas. Dormiu, sem uso de nada, sabe? É dormir, dormir, dormir. E geralmente é aumento de peso, porque aumenta demais o apetite. Então a pessoa literalmente Entendi. come e dorme. E geralmente é um jovem entrando na idade adulta e a resposta aos tratamentos ela é mais difícil. Essa é uma depressão que a gente chama de atípica. Tem as depressões que são, por exemplo, do transtorno bipolar, que é diferente da depressão clássica. Do transtorno bipolar, a gente tem alteração, né? Dos episódios de depressão, dos episódios de mania, desses ciclos. E, inclusive, se eu tomo medicação para depressão maior, que é a depressão clássica, e eu sou bipolar, eu tendo a induzir as crises de mania. Então, por isso Nossa. é tão importante que a gente tenha os diagnósticos certos. Porque uma pessoa que sofre de transtorno bipolar, tomando medicação errada, eu estou aumentando a chance dela ter mania, dela ter os episódios de mania. Nossa, de tanto que é sério. O tanto que é sério. E a gente vê pessoas saindo dos consultórios com receita de medicação de antidepressivo. E às vezes o diagnóstico de transtorno bipolar ele vai chegar anos depois. Porque a pessoa geralmente não procura
o tratamento quando ela está em mania. Então, às vezes, Ah, é, a mania é a euforia, né, Renata? é, Pra ela quem tá pode. ouvindo, quando eu tô na mania, eu fico agitadona, me achando, é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Pode ser uma mania, assim, mania, ou pode ser uma hipomania, que é uma mania mais leve, mas geralmente é um estado de humor em que você se sente muito bem, você se sente muito poderoso, muito produtivo, e geralmente as pessoas não procuram tratamento nessa hora, procuram quando estão com depressão. Aí, quando chega lá no consultório e não é diagnosticado direito, pode passar como uma depressão clássica, mas quando na verdade é uma depressão bipolar, que tem outro tipo de tratamento. E a gente tem também a depressão psicótica, que essa é bem grave. Eita, A eu tô depressão imaginando aqui. Eu não sei detalhe, não, mas eu tenho uma. Não sei se é intuição ou se eu ando muito no meio psi, mas crise psicótica não é brincadeira, não, né, Renata? Não, não é. Não é. Isso aqui é muito sério, inclusive as chances grandes de suicídio acontecem com depressão psicótica. Porque na depressão psicótica acontece uma quebra com a realidade. A pessoa já começa a imaginar, fantasiar, e ela crê que aquilo é verdade. Então ela não tem mais noção do que é real ou do que é ilusório. E essa situação ela é perigosa. Por sorte, essa é uma depressão mais rara. Então, Uhum. a gente, ou talvez as pessoas busquem tratamento mais cedo também, hoje não deixam chegar nesse estágio, né? Não sei, mas o fato é que a gente não tem tanto de depressão psicótica mais, entre 10 e 15% das depressões todas é uma depressão psicótica, mas essa talvez seja a depressão que mais justifique uma internação, por exemplo. Ou que a única que justifique, porque há realmente um risco grande da pessoa cometer suicídio. E aí tem um outro tipo de depressão, que é a chamada de transtorno afetivo sazonal, que são as depressões de inverno, vamos dizer assim, né? Que quando tem Oh, baixa luminosidade, especialmente para a gente que está aqui no hemisfério norte, né? Estamos aqui da Dinamarca, passa meses sem luz, e isso sim afeta, inclusive, algumas pessoas mais do que outras. Mas eu. a depressão sazonal também tem outro tratamento. Então, a forma como se trata, só para voltar um pouco, na depressão psicótica, a pessoa tem que tomar antidepressivo, antipsicótico, é outro tipo de medicamento. Numa depressão Uhum, sazonal, é outro tipo de medicamento também. Então, veja que como é uhum. importante que a gente saiba qual é o tipo de depressão. É Porque muito o sério. tratamento vai ser diferente e o tratamento errado pode, inclusive, piorar o quadro depressivo. Agravar o quadro, né? Renata, tem uma pergunta de bipolaridade aí. O que é? Bipolaridade pode ser transitória? Uma fase apenas? Não. Assim, a bipolaridade, também a gente precisa desmistificar um pouco se for entrar mais nisso, porque não é assim, Hum, tô triste, tô feliz, uhum, no mesmo dia, ou coisas assim, não é isso. uhum. Geralmente também começa no início da idade adulta, adolescência, início da idade adulta, mas pode ser que também, isso é a prevalência, mas pode ter mais cedo e pode ter mais tarde na vida. Eu digo a primeira grande crise. E a depressão, na verdade, são ciclos. E esses ciclos, eles têm uma duração. Então, tem um tempo de depressão, que pode, depois a pessoa volta, fica tendo um funcionamento normal. Depois ela pode entrar numa mania, que mania realmente propriamente dita, ou, como eu falei, hipomania, que é uma mania mais leve, de maneira que passa meio batido. Sabe, como se, não, ela tá ótima, aquela pessoa, olha ali, ela estava depressiva, agora ela tá ótima, ela tanto que ela tá bem, ela tanto que isso, né? E tem alguns sinais bem específicos de uma pessoa em mania. Ela geralmente tem uma agitação mental, geralmente dorme pouco, fala muito. Pode ter alguns que vão para compra tudo que pode, que não pode.
pode ser que tem uma imagem que é como se a pessoa está assim, está tudo muito bem, ela confia nela, ela está ótima, ela está criativa, ela está, às vezes, hipersexualizada, sabe? Não precisa dormir muito, não precisa comer muito, nada. Parece que a vida dela está assim, está tudo de bom. E ela pode realmente fazer algumas bobagens, inclusive, dependendo da gravidade dessa mania. Passa o período de mania, ela pode também voltar para um funcionamento normal, ou típico, né? Ou depois próximo a ser depressão, ou não, depende. A gente precisa avaliar qual que é o jeito como que é o transtorno bipolar daquela pessoa, quais são os ciclos daquela pessoa. Mas geralmente, transtorno bipolar é algo que, se a gente não trata, tende a piorar a cada crise. Então tem a primeira, tem a segunda e tal, então precisa de ter tratamento sim. E geralmente a gente precisa de estabilizadores de humor, que realmente aí é o psiquiatra quem vai precisar de prescrever essa medicação. E os psicólogos, no caso, no meu caso aqui, que sou psicóloga, a gente vai fazer o tratamento psicoterápico para aquela pessoa entender melhor e, né, desmistificar toda a história e ver de que maneira que ela pode encontrar formas de se estabilizar. É um processo, né, Renata? É um processo. É um processo. Bom, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui que eu não podia deixar de falar. Tem uma coisa aqui que eu coloquei, mas acho que a gente já falou sobre isso, né? Que então, como tem pessoas que estão trabalhando muito, 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 não pode parar nunca, e na verdade estão num quadro depressivo, a gente precisa desmistificar aquela história de depressão é coisa de preguiçoso, né? Inércia. Às vezes não é inércia. Renata, as pessoas que me veem, eu sou uma pessoa barulhenta, uma pessoa ativa, uma pessoa que apresenta ser muito alegre. Elas não imaginam, às vezes, com os quadros de tristeza com os quais eu lido. Por exemplo, quando eu voltei da Dinamarca e voltei para a universidade e comecei a lecionar disciplinas diferentes, depois de um ano aí na Dinamarca, eu não vou dizer que eu tive pânico, mas eu tive sintomas de pânico em sala de aula. Sudorese, taquicardia, tremedeira, batedeira. Eu fui conversar com algumas pessoas, elas me imaginam, porque me olham e me veem, você é decidida, você é resolvida, você é alegre. Gente, nós somos humanos. Eu tenho momentos de tristeza profunda. O que eu faço? Eu busco ajuda. Eu faço terapia, inclusive fiz terapia com a Renata na Dinamarca. Não podia perder essa oportunidade. Quando eu voltei, fiz 3 cursos de constelação. Por quê? Porque eu acessei uma dor tão grande aí na Dinamarca, que aí, nesse movimento de busca, eu reconheci, acolhi e busquei, sem julgamento. Eu não tenho que ser forte o tempo todo. Eu sou fraca, sim, e tenho esse Shirley, direito. é muito importante isso que você está dizendo, porque falar sobre os nossos sentimentos parece assim que é fraqueza, né? É sinal de vulnerabilidade. As pessoas, inclusive, se choram, pedem desculpa, né? Ah, desculpa, eu me emocionei. Mas por que, gente, que a gente tem que pedir desculpa porque se emocionou? Né? A emoção faz parte, nós somos humanos e a gente precisa falar sobre as nossas emoções, aprender a nomear. A gente não fala, então assim, se eu não falo, eu não aprendo a localizar, eu não aprendo a nomear aquilo dentro de mim, então eu fico perdida. E a gente usa um termo que chama proficiência emocional. É quando eu vou cada vez melhor nomeando, entendendo os meus sentimentos, me apropriando deles e podendo colocar esses sentimentos de maneira, inclusive, a fazer os pedidos certos para as pessoas. Porque às vezes a gente não sabe nem como pedir, né? Então, à medida que eu sei olhar para mim e identificar aquilo que eu estou sentindo e nomear, e por isso um terapeuta é importante, porque o terapeuta ele vai te ajudar, ele vai ser seu ego auxiliar para poder te ajudar a entrar nesse mundo interno e ajudar com nome. Isso que você sente é isso, qual que é o pedido, qual que é a sua necessidade.
Porque se a gente nega o nosso lado emocional, a gente não está inteiro. Não tem Sim. como isso dar certo, sabe? Não tem Sim. como a gente achar que se a gente negligenciar o nosso lado emocional e fazer todas as outras coisas, cumprir todos os outros papéis sociais, sem buscar entender o que se passa no nosso íntimo e se ver como um ser, sim, que sente e que tem necessidades emocionais e tudo, não tem como isso dar certo, não. Essa máquina vai É. pifar em algum momento, A né? conta vai chegar, né? A Se conta eu não chega. olhar para o que eu sinto, o meu próprio corpo vai me tirar da tomada, Uhum. né? Lágrima não vertida vira ferida. É. Então, assim, e acolher isso, porque às vezes a pessoa que está ali forte, como você está dizendo, ela pode sim ter os momentos dela que ela está vulnerável, os momentos em que ela precisa de ajuda, os momentos em que ela está triste. E aí vem de novo a coisa que eu digo da cultura. A gente tem que estar tudo bem o tempo todo, né? Gente, a tristeza faz parte, os lutos fazem parte. A gente muda, perde trabalho, outro arruma outro trabalho, perde pessoas importantes na vida, ciclos que se Sim, fecham, outros que se abrem, casamentos que são desfeitos. São ciclos, são perdas, são situações que a gente precisa elaborar, sim. E para elaborar, a gente precisa sim. acolher a tristeza, a gente precisa dar um tempo. Nem sempre a gente está com a produtividade lá em cima e o tempo todo, senão a gente está todo mundo maníaco. Aí, É aí tá todo mundo em verdade. mania. Se a gente tá só É produção, verdade. produção, produção o tempo todo, a gente tá em mania. Tá errado. A gente tem que ter os Renata, momentos de pausa. aconteceu isso comigo. Eu fiquei 2 anos praticamente sem escrever capítulo de livro, artigo. Eu quase perdi, Renata, a progressão bienal, porque no nível da carreira que eu estou, na classe, no nível, é pré-requisito a publicação. Mas eu tinha escrito em 2013, a minha sorte é que a publicação foi para 2014 com os alunos do mestrado, quando eu dava aula. Então saíram 2 artigos, eu ia ter que lidar com a falta do pré-requisito. Imagina isso, uma pessoa que tem o meu perfil de autocobrança, de, né, Uhum. dificuldade de lidar com fracasso, etc. E tal, até pelo sistema familiar, como você bem pontuou, eu ia ter que lidar com o descumprimento do pré-requisito para progressão na carreira, por ter ficado 2 anos sem conseguir escrever. Só que, engraçado, aí me veio a frase: o bem que você faz é ser um advogado em qualquer lugar. Uma turma do meu coração acabou, a publicação atrasou, Renata, e eu consegui a progressão. Ah, mas eu fiquei 2 anos sem conseguir escrever. Isso é fato. E aí, quando a gente pensa numa vida toda, né, e a gente relativiza o tempo, o que será que você estava elaborando e precisando fazer nesses 2 anos que o foco não era esse e que não dava para ser esse? E como que você ia seguir adiante na sua vida se você não tivesse essa pausa? Né? Então, assim, eu acho que essas coisas são importantes de serem faladas mesmo, falar sobre os nossos sentimentos e olhar para isso e nos dar os tempos que a gente precisa. É, tem uma coisa aqui que eu coloquei que eu preciso muito falar isso aqui. Assim, a gente fala muito sobre prevenção, né? Agora, especialmente setembro amarelo, amarelo, atenção, né? Prevenção. Agora a gente entrando já um pouco mais em relação ao suicídio. Tem muitos suicídios, grande parte deles são impulsivos, não são suicídios premeditados. Tem alguns que são, e a gente vai ver quais são os sintomas, inclusive, que mostram uma pessoa que pode estar com ideação suicida. Mas muitos suicídios, eles são impulsivos. E então, de certa forma, com algumas medidas, a gente pode evitar. Por exemplo, pontes que geralmente as pessoas pulam de lá, se suicidam dessas pontes famosas, a gente já sabe que se colocar um guarda lá, o número de suicídio vai diminuir. A pessoa chega, ela encontra o impedimento. Ela, né? Arma.
arma em casa. Do ponto de vista da saúde mental, ter arma em casa é crime. Essa arma vai se voltar contra as minorias. Vai se voltar contra as mulheres na situação doméstica, de violência doméstica, vai se voltar contra as crianças e vai se voltar contra o sujeito que suicida. Se ele não tem uma arma, muitas vezes ele não vai suicidar. Ele vai arrumar outro jeito. Não. O fato da arma estar disponível aumenta as chances de suicídio, porque grande parte dos suicídios, eles são impulsivos. E o fato de ter uma arma em casa faz com que essa situação aconteça. E isso não sou eu que estou dizendo que eu acho, não. São as pesquisas que mostram. Então, a gente tem dados, a gente tem números. Ter arma em casa, do ponto de vista de saúde mental, é criminoso. Pelo amor de Deus, né? E assim, pessoas que estão numa situação de pensando em suicídio, que está ali naquilo ali, às vezes ela está com a sensação de que a vida dela não faz sentido, de que não tem nenhum propósito, que se ela morrer, ninguém vai nem notar que ela morreu. Tipo, não faz nem diferença na vida das pessoas. É uma situação de desesperança e um quadro que a pessoa entra que ela não vê função na vida dela para o coletivo. E quando a gente abre diálogo com as pessoas que podem estar numa situação assim, que a gente observa os sinais, a gente abre uma possibilidade de diálogo, a gente lança uma dúvida para a pessoa. Né? A gente começa a... Será? Será que é assim? Sabe? E traz a pessoa para uma conversa, para o vínculo. O vínculo é a palavra importantíssima. Quando você mostra para a pessoa, primeiro que você tem interesse nela. Porque às vezes você fala com uma pessoa, ela vai falar assim, não quero ajuda de ninguém. Às vezes ela realmente não quer ser ajudada da maneira como a gente imagina que ajuda é. Ela quer ser entendida. Ela quer ser vista. Ela quer ser validada. Então a gente precisa exercitar a escuta empática, sem julgamento. Tentar olhar para aquela pessoa realmente vendo aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa e criar essa ponte, esse diálogo, essa coisa que tira a pessoa daquele lugar, que coloca uma duvidazinha, porque grande parte dos suicídios impulsivos, eles podem ser evitados sim. Suicídios podem vir, podem acontecer em decorrência de depressão, em decorrência de outros transtornos mentais e pode ser tem uma coisa também que eu assisti uma palestra outro dia de uma pessoa falando que suicídios podem vir também do desespero. Uma situação, por exemplo, uma pessoa que perde o emprego ou uma pessoa que tem um relacionamento que acaba. Mas aí também, por conta dessa história, assim, eu fiquei pensando muito assim, como que é também quando esse tipo de suicídio acontece, que é o que essa pessoa denominou suicídio pelo desespero, a minha vida toda, a minha identidade toda está em função daquilo. Tipo, a minha identidade toda, tudo meu é o meu trabalho. Perdi aquele trabalho. A minha vida toda, a minha identidade toda é aquele relacionamento. Perdi aquele relacionamento. Aí é como se eu realmente, o chão some. Eu não existo sem aquela coisa. Né? Então, de novo, isso que a gente está falando sobre, desde criança, olhar para os nossos filhos, perceber as necessidades, ajudar os nossos filhos a criar resiliência, a gente mesmo se colocar como uma pessoa que tem múltiplos papéis na vida e olhar para isso, porque quando ele fala muito essa coisa do desespero, a única coisa que eu tinha de importante na minha vida acaba e a pessoa vai lá e comete um ato de suicídio impulsivo. E claro que se a gente está pensando em saúde mental, a gente está pensando em qualidade de vida, a gente pode, de uma certa maneira, construir outras formas de relacionamento, ajudar as pessoas a desenvolverem, inclusive, outros papéis na vida, a gente com a gente mesma, a gente com as nossas crianças, para que a gente possa evitar uma situação dessa no futuro. Mas existem alguns sinais de que uma pessoa está tendo ideação suicida, que é aquele suicídio planejado.
Bom, um deles que eu acho que é mais fácil de ver, assim, são as mudanças de comportamento, né? Que são Uhum. o que a pessoa comumente fazia, ela deixa de fazer. Às vezes, tipo de roupa, de jeito de falar, de se movimentar, muda. Perda de Frases, interesse por coisas que ela gostava, né? sim. Frases também. A pessoa vai deixando pistas. Aquelas frases assim, Sim. ah, o mundo não é bom, Vai ou ficar melhor sem mim? vai ficar melhor sem mim. A pessoa vai deixando pistas, ela vai deixando frases que mostram que ela não se sente pertencente, que ninguém vai sentir falta dela. Essas frases elas podem sim surgir, essas mudanças de comportamento. E tem uma coisa que isolamento também, né? Pessoa que se isola. Uma coisa que é eu nem sei o que é essa coisa, mas é. Uma coisa que é, fala, Renata. Uma coisa que é o seguinte, às vezes, quando uma pessoa está numa dessa, está depressiva, você está falando muito coisa de morrer e tal, de repente a pessoa melhora. Aí você pensa assim, nossa, sarou, Ah, uma sarou, tá melhoria boa. súbita. Uma melhora súbita, tudo fica bom demais. Sabe o que é? A- Olhos e ouvidos atentos. Ela já decidiu e já planejou o suicídio. Ela já está se alegrando com o futuro. O que acontece? Muitas vezes a pessoa que está sofrendo e que está ali com uma coisa emocional muito forte, pensando em suicídio, ela tá com dificuldade de viver no presente. Ela não está conseguindo Uhum, lidar com o presente. Então, ela elabora uma estratégia de fuga através do suicídio. À medida que ela uhum. planejou aquilo e que ela já tem a noção de que ela vai cumprir aquilo, é como se ela já sente paz. Então, ela está em paz. E aí, de repente, você fala, nossa, mas fulana estava ótima. Como que ela estava ótima e suicidou no outro dia? Era um sinal. Então, isso que Aquela eu falei, melhor antes de. Ai, meu a melhor Deus. antes de ir. Então, assim, como eu te disse, eu não sei nem nomear isso, né? Mas é um sinal. É, É um sinal que a gente precisa estar realmente atento de ver uma pessoa que a pessoa ela tem pedidos de ajuda. Ninguém de verdade quer morrer. A gente quer deixar de sofrer. A gente quer deixar de ter aquela coisa que a gente não dá conta de lidar com aquilo, né? Então, a morte, às vezes, aparece como uma única forma de resolver aquela é. situação. E a gente precisa falar sobre isso, porque morrer já é tabu, morte já é tabu. Sim, Suicídio, então, né? mais Não ainda. se fala nisso. E uma das formas de se prevenir é falar, sabe? Então, assim, falar mesmo, trocar ideia, falar sobre outras possibilidades na vida, buscar tratamento, ficar atento aos sintomas, aos sinais de uma pessoa. É, claro que a família ou as pessoas que estão mais próximas são as pessoas que mais têm capacidade de ver o que está acontecendo, né? Pela proximidade. Mas eu digo assim que se a gente tem um senso de coletivo, o nosso senso de estar em comunidade, de alguma maneira nós todos podemos ser responsáveis uns pelos outros. Nós Sim, todos os podemos, vínculos. todos podemos olhar uma pessoa que às vezes passa por nós, que está no ambiente de trabalho, que naquele momento parece que está estranha, e nós todos podemos ser aqueles que vai soprar o apitinho e dizer, está precisando de ajuda? Sinalizar, né? Não precisa ser exatamente de falar, ah, esse problema não é meu, né? Sim. Sei lá o que está É um problema acontecendo. de saúde pública, tanto é que É, a OMS, desde 1990, colocou, né, como problema, questão, na verdade, eu não gosto de usar a palavra problema, questão, desafio de saúde pública, meu, uhum, seu, nosso, dos é. grupos, da comunidade, da humanidade, inclusive. Renata, eu tô sem noção de tempo, porque nós entramos de novo, você tem ideia?
Olha, agora são 9 horas na Dinamarca, aí deve ser 4 horas. É, são 4. Mas noção de tempo, assim, quanto tempo nós estamos ao vivo? Eu não sei, porque a gente entrou de novo, né? Olha, deve ter uns, eu não sei não, mas deve ser uns 45 minutos, pelo tempo que a gente é, Ah, demorou com o negócio da internet. Eu acho que foi. ah. Então, É, assim, eu perdi a noção. Não sei se alguém tá contando, mas não deve estar contando, não. se alguém estiver Enfim, contando e quiser contar pra gente, né? tiver noção do tempo, porque o Instagram desliga na nossa cara com 1 hora. A Lene falou que já tem 1 hora. Mas, uai, eu acho que não tem 1 hora, não. Eu acho que a gente entrou de Com a novo, segunda né? entrada, né? Bom, ô Shirley, como eu É. te falei, eu nunca tinha feito uma live antes na vida, então sei nada de Instagram, não sei nada desses negócios aí. Ele desliga na nossa cara com 1 hora, Renata. Você vai estar falando. Foi bom esse negócio técnico, porque eu estava muito emocionada. Eu fiz até um vídeo de chamada, mandei para algumas pessoas, chorei pra caramba. Aí com esse trem técnico, eu vim pro concreto e não chorei. Acionou outros Ai, ai. sistemas, né, Shirley? É, eu vim pro concreto e fiquei assim, ô gente, eu quero ouvir a Renata, tem que dar certo. Bom, mas assim, eu queria voltar então. Você falou que é um problema de saúde pública e público, e eu Uhum, quero dizer assim, realmente, porque se a gente olha para aqueles dados de novo e vê que os nossos jovens, a segunda maior causa de morte é suicídio, que isso? Cadê a prevenção? Cadê o tratamento? Sabe? Cadê o cuidado com a nossa saúde mental? A gente sabe que muitas das doenças que a gente desenvolve, elas têm fundo emocional, elas têm, é a forma como a sim, gente vive, é a forma que a gente, as escolhas que nós fazemos na nossa vida, em todos os aspectos, né? Os aspectos, como eu em falei, os todos os aspectos. alimentares, que ao longo do tempo o resultado que dá, a forma como nós nos exercitamos ou não nos exercitamos, a forma como a Sim, gente olha para a nossa história familiar e limpa a sujeirinha que está debaixo do nosso tapete, né? Todo mundo tem um tapetinho e tem um monte de coisinha lá de baixo. Se a gente dá uma olhadinha nele lá de vez em quando, se a gente aprende a desenvolver isso que eu chamei de proficiência emocional, que é a gente aprender a sim. falar sobre o que sente, a colocar as nossas necessidades. Eu acho que são coisas que a gente precisa falar mesmo, porque é importante, é urgente. Sim, E ter sim, a responsabilidade da pessoa, ter a responsabilidade, como eu disse, de todo mundo como cidadãos, como comunidade. sim. É isso. Bom, se tiver Porque alguém que quer a fazer alguma dor. pergunta, alguma pergunta, comentário, eu não vou ficar falando mais não, porque depois vai que o Instagram desliga na nossa cara e aí não deu Eu tô tempo. acostumada, Renata. Ó, a Grazi falou que saudade de ouvir a Renata. Grazi Baioc. Oi, Grazi. Saudade de você também. Eu também, tô com saudade de ouvir a Renata. Eu quero fazer outra live depois que eu quero te ouvir em astrologia também, Renata. Eu adoro as suas falas. Astropsi, psiastro. Vamos, Shirley, Adoro as suas vamos falas. fazer outra sim. Mas então, se tiver Vamos fazer algum outra. comentário, alguma pergunta, alguma coisa que queira falar sobre isso aí, eu estou à disposição. Tô vendo o povo lá. A Grazi falou de saudade, teve aquela pergunta do bipolar, da bipolaridade. Vamos ver se Eu, alguém coloca mais alguma pergunta. olha, Shirley, eu não sei nem, eu não vejo, eu só vejo alguns, não vejo esse tanto de coisa que você está vendo, não. É porque vai subindo enquanto a gente fala. Ó, gratidão, foi muito esclarecedor. A Vânia falou. Você conhece a Vânia, Renata? Vânia da Guia Sommelier. Nossa, como que eu não conheço a Vânia? Ah, é, Pessoas muito queridas que estão aqui. exatamente. Hum, Acho que vou subir para o YouTube essa live, porque eu acho muito útil. Acho que psicoeducação, promoção da vida e prevenção do suicídio são assuntos. Vai acabar em 25 segundos, Renata.
Gratidão, amei te rever e quero outra live. Foi ótimo esse negócio técnico, Um eu não fiquei beijo. chorando. Um beijo, Beijo, Shirley. Um beijo para vocês amei. todos. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Tchau, Tchau. Renata.